Paz do Senhor, irmão. Nesta manhã, nós nos reunimos para adorar o Senhor e poder nos inclinar à Sua palavra que é um grande presente para a gente. Esse livro de Daniel é, de fato, um grande presente para todos nós. Um livro que revela a grandeza, a soberania de Deus. Quando o povo de Israel, que está no cativeiro, está tão fragilizado, tão vulnerável, e Deus se revela como Ele sempre é, porque nada do que acontece sobre essa terra muda a grandeza, a soberania, o amor, a graça de Deus. Então, Deus se revela de uma maneira surpreendente nesse livro. E eu acredito que às vezes a gente também passa por esses momentos, né, de instabilidade, incerteza, às vezes doenças, lutas, coisas que nos colocam em vulnerabilidade. E é tão importante olhar para Deus, olhar para a sua graça tão preciosa, ainda quando a nossa vida está no fio da navalha. E é o que acontece com Daniel justamente nesse capítulo 2 e seus amigos. Então abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 2 do livro de Daniel. E eu gostaria de fazer algumas reflexões com você nesse capítulo. É um capítulo muito aplicativo, é um capítulo que tem muito a nos revelar. Nabucodonosor, ele está no início do seu reinado, ele tem um sonho, e ele chama então todos os feiticeiros, os mágicos, os encantadores, os sábios, enfim, ele chama todo aquele pessoal místico lá do seu reino e quer a interpretação do sonho. Não há nenhum indicativo no texto que ele esqueceu o que sonhou, mas o que ele não quer é ser enganado pelos magos que de repente dariam alguma interpretação qualquer e não a de fato a que ele sonhou. Então ele pede algo que é impossível. Ele pede que aqueles homens sonhem o sonho que ele sonhou. Então, assim, saiu da curva de qualquer possibilidade humana. E então ele fica enfurecido porque todos eles dizem o que você está pedindo, nenhum rei, nenhum imperador jamais pediu, e não há homem algum, a não ser os deuses, que podem fazer isso. E isso sai do raio de ação da capacidade humana. E aí ele se enfurece e diz que vai matar todo mundo que são os sábios, os feiticeiros, enfim. E aí chega o chefe da guarda real para matar Daniel e seus amigos, e parece que há uma amizade entre eles, e Daniel pergunta, não, mas o que está acontecendo? E ele então explica para Daniel não está ali naquele local, junto com aqueles outros que Nabucodonosor havia chamado. Então Daniel vai até o rei e pede para ele um tempo, e diz, olha, me dê um tempo para que eu possa orar a Deus. E então trazer o sonho e a interpretação desse sonho para o rei. E aí o texto diz que Daniel vai até Ananias, Misael e Azarias, e o texto sagrado diz que Daniel pediu a Deus, junto com seus amigos, por misericórdia. O interessante desse texto é que esse verbo pedir aqui é o verbo ferver, quer dizer, é uma panela sobre o fogo está em ebulição, o que tem dentro dela está fervendo, está saltando para fora da panela, tamanha é a fervura e a violência do fogo que está ali. E orar sempre tem que ser isso, orar sempre tem que ser esse derramar do coração. Orar tem que ter tem que ser esse ponto intensivo da nossa alma, tem que expressar de fato o nosso coração, não apenas nesses momentos trágicos e drásticos da vida, mas toda oração, ela deve nascer do coração, ela deve partir do coração, ela deve ferver diante de Deus, ela deve ser feita de todo o coração, com todas as forças, toda a alma, todo o sentimento, todas as emoções, as memórias, a razão, todo o nosso ser deve estar empreendido em oração.
E às vezes a oração flui desse fogo que é muitas vezes a tribulação, a dor, o sofrimento, que faz o nosso coração, como essa panela, estar em ebulição e ferver diante de Deus, e nós não podemos nos furtar à oração. Às vezes a oração, ela está naquele momento calmo, tranquilo, está tudo em paz, tudo está correndo tranquilamente, parece um rio que corre tranquilamente, mas às vezes parece um mar enfurecido, que é um furacão ali que está fazendo com que o mar fique completamente revolto. Independente de qualquer momento, a oração faz parte da vida do povo de Deus. E aqui nasce esse elemento fundamental que vai marcar a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias por todo esse livro. E eles só puderam resistir na Babilônia, eles só puderam existir na Babilônia, eles só puderam vencer na Babilônia, eles só puderam enfrentar o pecado, os desafios, tentações, perigos de morte, eles só puderam vencer por meio da oração. Não dá para sobreviver na Babilônia, não podemos sobreviver no mundo em que nos encontramos sem uma vida de fervente oração, como diz o antigo hino, em fervente oração. Esse é o indicativo do texto sagrado. Não importa a situação que se apresente, transforme tudo em oração. Transforme todas as circunstâncias da sua vida. Cada lágrima, cada sofrimento, cada sorriso, cada calmaria, mas também cada naufrágio que se apresente, transforme tudo em oração. Essa oração que depende de Deus. E quando a resposta de Deus vier, faça como Daniel, e o texto sagrado mostra ali no versículo 19 do capítulo 2 até o versículo 23, 19, 2:19 até o 23, quando você obtém uma resposta, ou um milagre, ou uma solução, ou um caminho, uma saída, Paulo vai dizer que nós devemos fazer súplicas, intercessões com ações de graças, o louvor, porque o nosso Deus é soberano. Tudo pode estar revolto sobre a terra, né? A paz no céu. Não há terremoto nos céus, não há furacões nos céus. O trono de Deus repousa seguro sobre tudo, sobre todos, ele é soberano. Deus não é atingido por absolutamente nada e nem ninguém. Então, essa calmaria dos céus precisa adentrar o nosso coração e produzir a plena e profunda adoração. Versículo 19 diz, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome, a pessoa, quem Deus é, ok? E ele vai dizer quem é Deus, de eternidade a eternidade, isso é, ele não tem começo, ele não tem fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, nada existiu antes dele, nada existirá depois dele, é de eternidade a eternidade o seu nome, sua pessoa, sua glória, o seu agir. Ele não foi criado, ele criou todas as coisas e ele é eterno, ele jamais terá fim. Deus jamais morrerá. Então, esse conceito da eternidade de Deus, que Deus é eterno e por ser eterno, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, porque dele é a sabedoria e o poder, a ele pertence. Ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é a fonte de todo conhecimento, de toda ciência, ele é a fonte de todo saber, mas também ele é a fonte de todo poder. Ele não apenas sabe tudo, ele não é apenas onisciente, ele não está apenas onipresente, ele não apenas sabe tudo, conhece tudo e permeia todas as coisas, mas ele também tem todo o poder. Todo o poder pertence ao nosso Deus. Todo o poder pertence a ele. Ele é o dono de tudo.
toda a autoridade é dele nos céus e na terra, nada e nem ninguém pode resistir o seu poder ou pode enfrentar a Deus. Todo poder é dele. Ele não apenas sabe o que faz, ele pode todas as coisas. Versículo 21, é ele quem muda o tempo e as estações, isso é, tudo na natureza, tudo que tange as leis naturais, seja do micro ou do macro cosmos, seja de uma célula ou das galáxias, as estações do ano, as chuvas, os trovões, tudo, nada está fora do controle da ação de Deus. Ele que muda, ele que controla, ele que governa todas essas coisas, tudo aquilo que tange a natureza. Mas o texto segue e diz, remove reis e estabelece reis. Ele não apenas tem controle sobre a natureza, sobre os animais, as plantas, as estações, as galáxias e as células, os átomos e moléculas, ele tem governo, ele tem poder, toda a autoridade é dele sobre os reinos dos homens. Então, é ele que levanta um rei, é ele que abate um rei, é ele que está no controle e no governo de todas essas coisas. Aí a gente olha e acha que um déspota está ali, que ele que está controlando, é ele que está governando, é ele que está fazendo, mas Deus está acima dele, a vida daquele homem está nas mãos de Deus, ele vai prestar conta de tudo. Deus é o soberano sobre os reinos do mundo, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele é a fonte de toda a sabedoria que existe na terra, de toda a inteligência que existe entre os homens. Ele revela o profundo e o escondido. E aqui, então, entra naquilo que é a incapacidade humana. É aquilo que, por exemplo, a ciência ainda não descobriu. É aquilo que, por exemplo, o saber humano ainda não chegou a alcançar. Deus conhece o profundo e o escondido. Aquilo, por exemplo, que os homens não conseguem conhecer do mar, ou que os homens não conseguem conhecer do próprio corpo humano, o cérebro, que é, de fato, um grande enigma, mas também o universo. Todo conhecimento humano tem um limite. O conhecimento de Deus é ilimitado. Deus sabe exatamente tudo, em detalhes, em particular, em toda a profundidade, seja da vida de uma pessoa, das intenções e ações, da ciência, de todo saber. Deus conhece tudo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. O profundo e o escondido conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O bem e o mal, a luz e as trevas. Ele conhece as trevas, ele conhece o pecado, ele conhece o diabo, os demônios, ele conhece toda a ação maligna do ser humano, mas com ele está a luz. Ele é a luz, Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é amor, é bondade, é verdade, é justiça, é paz. Deus é felicidade, alegria. Enfim, Deus é liberdade. Deus é a fonte de todos esses elementos maravilhosos que todos nós almejamos. A ti, ó Deus, diz o versículo 23, a ti, Deus de meus pais, eu te rendo o louvor. Que coisa maravilhosa você poder ouvir Daniel dizer isso. Isso é, o Deus de Daniel, o Deus dos seus pais, gerações seguindo ao Senhor, os pais ensinando os filhos, os pais ensinando aos netos, e assim gerações, uma geração fazendo conhecida a outra geração, a grandeza, a pessoa de Deus, a glória dele, o seu grande amor, a cruz de Cristo. Veja, a ti eu te bendigo, ó Deus dos meus pais, te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque me fizeste saber o caso do rei. Veja, Daniel reconhece que não é ele, e ele vai dizer isso um pouco mais abaixo, inclusive diante do rei, ele vai dizer isso, que ele... a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim, versículo 30,
mais sabedoria que em todos os viventes. Ele está dizendo, olha, eu sou igual a qualquer pessoa, a diferença que há em mim é Deus. Então, Daniel, ele exalta Deus, ele glorifica Deus no particular, mas ele também faz isso em público. Ele diz diante do rei, diante das pessoas que estão ali, diante de todos os magos, sábios, feiticeiros, diante de toda a corte real, dos soldados, diante de todo mundo, ele diz, foi Deus, é Deus. Isso é muito importante, dar toda a glória a Deus. Se alguma coisa boa acontece na sua vida, é Deus. Se alguma coisa que enobrece, que foi uma conquista, é Ele que... Então dê glória a Ele, exalte a Deus, glorifique seu nome, faça como Daniel, exaltando o Senhor, a sua grandeza. Então ele adora, e aí então ele revela o sonho. Você viu, ó rei, uma estátua. Essa palavra estátua aqui quer dizer um ídolo, ok? É uma palavra usada para os ídolos, que as pessoas adoravam. Uma palavra que está no ambiente da idolatria. Então há uma estátua aí que representam alguns reinos que o mundo ainda viriam sobre as nações. Os reinos do mundo, com seu poder, sua riqueza, sua inteligência, são sempre um ídolo para o ser humano. O ser humano sempre vê as nações como um ídolo, como algo que a realização da minha vida, o desejo da minha vida, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou viver melhor, ou eu vou estar numa condição melhor se eu estiver morando em tal país, ou se eu viajar ou conhecer um outro país. E, de fato, se torna um grande ídolo. Não que seja errado viajar para algum país ou querer conhecer, nada disso, mas não é isso que te faz alguém melhor. Né? Não é os Estados Unidos que faz ninguém melhor, é a Europa ou enfim, qualquer lugar. É a graça de Deus em nós. Mas o texto vai dizer que não apenas é uma estátua, é um ídolo, mas também que é um ídolo, é uma estátua terrível. E é essa, os reinos do mundo sempre não apenas são ídolos, onde os homens querem se engrandecer, por meio deles, da riqueza, da glória, do poder, mas ao mesmo tempo esses reinos, eles nascem, eles crescem por meio da cobiça, do orgulho, da violência, da opressão, do extrativismo, da injustiça, das mentiras, ainda que neles exista sabedoria, inteligência, desenvolvimento, tecnologia, riquezas e glória. Então, os reinos desse mundo, eles estão alicerçados nessa opressão, nessa violência, nessa injustiça. Até hoje, sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Então, essa estátua, por isso que essa estátua causou tanta perplexidade aqui em Nabucodonosor, ele ficou perturbado, não conseguia nem dormir, porque realmente o aspecto dessa estátua é um aspecto terrível, mostrando, revelando esse aspecto opressor, esse aspecto violento que compõe, que faz o alicerce dos reinos desse mundo. Todos os reinos nascem e crescem sob violência. Né? Todos eles se desenvolvem sob a ganância, sob a opressão dos mais pobres, dos mais vulneráveis, das nações menores, para que então possam crescer e avançar. Mas uma lição que nós tiramos daqui é a infalibilidade das escrituras sagradas, a inerrância, a imutabilidade, a soberania da palavra de Deus. Por isso nós devemos confiar nessa palavra, quer dizer, esse sonho que Deus dá a Nabucodonosor, Deus dá a Daniel e dá a interpretação para Daniel. Esse sonho é um sonho que mostra, que Deus mostrou para eles o que iria acontecer nos próximos mais ou menos 900 anos, porque dali onde Nabucodonosor está, mais ou menos quase 600 anos antes de Jesus, 586 anos antes de Jesus, até a queda completa do Império Babilônico, então você tem aí mais ou menos um período de 900 anos. Veja, esse sonho, ele compõe
desde a Babilônia até a queda do Império Romano. Veja a grandeza de Deus de dizer o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. Então, a palavra de Deus é infalível. Essa palavra é inerrante, ela é imutável, é Deus que está no controle. Essa palavra é viva. Então, confie nessa palavra. Confie nessa palavra, viva por ela, obedeça essa palavra. Não se desvie nela nem para a direita nem para a esquerda. Olha o privilégio que você, cristão, tem de ler a palavra, de meditar na palavra de Deus, como você está fazendo nessa manhã. O privilégio que nós temos de nos debruçar na palavra de Deus, na quinta-feira à noite, quando estudamos o Evangelho de Mateus, no domingo à noite, é algo extraordinário. O Israel Belo de Azevedo, que é um professor lá do doutorado, ele estava falando numa live que ele estava fazendo, e falou, olha, 90% da tarefa de um pastor é estudar as escrituras para expor essa escritura ao seu povo. E não é somente ele que fala isso, as escrituras falam isso, outros homens de Deus falaram, viveram isso. A exposição da escritura, o ensino da palavra de Deus é o que é de mais importante e significativo na vida do cristão. A estátua, ela refere-se a 4 reinos. Então, nós temos a cabeça, é a Babilônia, o peito e os braços, os medos e os persas, mas geralmente as pessoas falam mais dos medos aí. A cintura de bronze são os gregos, e as pernas com os pés de ferro misturado com barro é o Império Romano, porque a perna é de ferro, mas ela se mistura no final com barro. Você é o mesmo império, mas ele se fragiliza, porque barro e ferro não se unem. Então, você vai ver aí que o propósito do sonho não é da interpretação, não é dar detalhes minuciosos sobre cada ponto, não, é dar conceitos gerais de cada um desses reinos, ok? Então isso é importante, porque como você vai ver, muita gente quer dar significado a cada detalhezinho e aí você perde, porque você extrapola o texto. O texto vai até um ponto, fique no texto, não tente extrapolar, né, o que o texto está dizendo, porque você tem a grande tendência de errar. A ideia de decadência está na visão, porque a cabeça é de ouro, mas o pé é de ferro misturado com barro. Quer dizer, os minérios, né, os materiais que são usados nessa estátua, eles são do maior para o menor. Ok? Então, da ideia de uma decadência, mas outro elemento de decadência é que é de cima para baixo, ok? A interpretação vai de cima para baixo. Então, a ideia é de que é uma decadência que vai acontecendo aí. E é claro, uma decadência moral, uma decadência espiritual, uma decadência social. E quando nós vemos o Império Romano sendo destruído, é destruído por si mesmo. Em grande parte, é o próprio Império Romano que se autodestrói pela sua imoralidade, pela sua injustiça, pela sua violência dentro do próprio Império Babilônico, e também os bárbaros que se aproximam de fora para dentro para tentar vencer o Império Romano e pegam o Império falido, fragmentado, destruído, o tecido social está totalmente corrompido. Então, a ideia de decadência é crescente. E quanto mais os impérios vão vindo, parece que mais decadência vai aparecendo. Às vezes, o império tem decadência num ponto que o outro não tem. Então, isso também é relativo, não quer dizer que hoje é o pior momento da história. Em certos aspectos mas em outros não. Existiram momentos muito piores em outros aspectos, mas existem momentos hoje que a gente nunca viu na história da humanidade. Por exemplo, aqui no Brasil nunca se matou tanta gente. Os índices de homicídio, né, aumentam, de violência contra a mulher, contra a criança, enfim, tudo isso aumenta exponencialmente. Então, em certos aspectos, nós estamos vivendo aquilo que nunca vimos anteriormente. Então, nós vamos vendo a degeneração
dos reinos dos impérios. Por exemplo, no século XX, morreram mais pessoas em guerra do que todos os séculos passados, com todas as guerras passadas. Então, só o século XX matou mais do que os 19 séculos anteriores. Então você vê que há uma decadência, há um crescimento da violência, da guerra, enfim. Então, em certos aspectos, nós temos uma decadência maior do que em outros momentos, mas existem momentos passados que, de fato, foram piores do que o que nós estamos vivendo em certos pontos. A pedra, que é o que nós precisamos identificar, é Jesus e o seu reino eterno. Jesus vem durante o Império Romano, por isso que a estátua é atingida pela pedra no pé. Então, ela atinge o pé, quebra, pulveriza toda a estátua toda é levada, como o texto diz, e são metais pesados, né? Todos esses metais aí são metais pesados e são levados pelo vento como palha. Né? Eles são completamente pulverizados, não fica pedaço, eles pulverizam mesmo, o vento leva. Então, a estátua é atingida no pé e é justamente no Império Romano que Jesus vem, nasce, e então essa pedra cresce e enche toda a terra. Então o reino de Deus, a mensagem da cruz, a pessoa de Cristo foi anunciada a todo o Império Romano. Então todo o Império Romano, em toda sua extensão, a palavra de Deus foi sendo levada. E o reino de Deus é de uma constituição completamente diferente da estátua, ok? Então você vê que a pedra, ela não faz parte da estátua, ela é cortada sem auxílio de mãos humanas, ela vem do próprio Deus, é o próprio Deus, é a ação do próprio Deus que traz essa pedra, que lança essa pedra, que envia Cristo Jesus, ela atinge com poder descomunal, que destrói tudo, quer dizer, a pedra, ela é muito mais poderosa do que todos os reinos juntos, ainda que simultaneamente vivendo no mesmo momento, ela é muito mais poderosa que todos os reinos juntos, ela esmigalha todos esses reinos, ela nasce em Deus, ela cresce por seu poder, ela avança pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, anunciando o amor e a reconciliação de Deus em Cristo. O reino de Deus domina em amor, em graça, alegria, paixão, perdão, fidelidade, companheirismo, compaixão. Enquanto os reinos desse mundo, eles crescem pela violência, pela ambição, pela injustiça, pela idolatria e imoralidade, enquanto os reinos desse mundo crescem assim, o reino de Deus tem uma natureza que não faz parte daquela estátua, o reino de Deus é a parte daquela estátua, tem uma constituição, uma essência completamente diferente e cresce de maneira completamente diferente. Na realidade, com elementos opostos. Enquanto você vê opressão nos reinos, você vê salvação no reino de Deus. Enquanto você vê injustiça, você vê igualdade no reino de Deus. Então o reino de Deus cresce de forma completamente diferente, oposta aos reinos desse mundo. Então o reino de Deus avança para os povos além do Império Romano, e isso vai já acontecendo antes do Império Romano se desfazer, né? E vai enchendo toda a terra, e vai enchendo toda a terra. Agora, quando a gente olha a história, a gente tem o privilégio de olhar para trás e entender a história um pouco melhor, é que essa pedra, parte das pessoas que estavam desfrutando do reino de Deus, se uniram à estátua. Foi exatamente o que aconteceu. O Império Romano, vendo a sua fragilidade interna, então absorveu o cristianismo como religião oficial do Império Romano e paganizou o cristianismo completamente. Veja, a igreja não poderia ter aceitado isso aqui nunca, porque a igreja é de uma constituição, de uma essência completamente diferente da estátua. A estátua é destruída. E isso acontece com a igreja quando ela se une à política, quando ela se une à questão financeira, quando ela se une à estátua. Ela é destruída junto com a estátua. Então, o que nós vemos aqui é que a igreja foi institucionalizada, ela foi absorvida, ela se misturou
com essa estátua, e aí foi a ruína, entra o período da Era das Trevas. E justamente isso, a igreja que deveria ser luz no mundo, que deveria brilhar a glória de Deus, espalhando a graça, o amor de Deus em Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho, ela se une ao Império Romano, nasce a igreja católica romana, católica porque a palavra católica significa universal, né, em todo o mundo. Então, nasce a igreja católica romana, e aí a Era das Trevas nasce aí, mas sempre é um povo ali. Nesse momento nascem os mosteiros, pessoas que olharam e viram que aquilo não era de Deus, se afastaram da igreja e montaram comunidades nos desertos para servir o Senhor. E vez em quando eles iam na cidade pregando o evangelho, chamando as cidades ao arrependimento, mas já estavam completamente paganizadas, mas sempre teve um povo dentro das cidades ou no deserto que estavam servindo o Senhor. Eu estou dizendo que o povo do deserto era 100% certo, até porque isso não é uma vida, ficar no deserto sem fazer nada não é a maneira de servir a Deus adequadamente. A gente é sal no mundo, é luz nas trevas, então apartar-se simplesmente e viver num mosteiro não é a maneira certa de servir o Senhor, mas é estando ali, fazendo a diferença, pregando o Evangelho. Mas foram instrumentos de Deus maravilhosos esses homens e mulheres também que foram para o deserto. Deus os usou de uma maneira poderosa também para poder pregar o Evangelho. Então, a igreja, quando ela se une com a política, com os reinos desse mundo, com a economia, né, com esse aspecto político, social, econômico, ela deixa de ser o povo de Deus. Então, ela se mistura à estátua e toda vez que isso acontece, a igreja se torna parte do horror dessa estátua. Essa estátua horrível, ela faz parte de tudo isso. Por isso que a gente vê escândalos, gente que se diz pastor, vivendo imoralidade, roubando, mentindo, entrando na política para tirar bônus para si mesmo, enfim. E daí a gente vai vendo todos esses escândalos que vão acontecendo. A igreja cresce, meu irmão, por meio da palavra do Espírito, quando corações são conquistados pelo amor de Deus. Não cresce por meio do dinheiro, a igreja não cresce por meio do poder, da política, da influência, da mídia. Quando a gente vê um aglomerado de gente que se diz cristão, que se diz igreja, e está crescendo, porque ali está envolvido com a política, com dinheiro, com poderes e influência, e não está sendo pregado o evangelho de fato, o que tem ali é uma aglomeração de pessoas que estão ali por causa desses elementos externos e não por causa do evangelho. O reino de Deus cresce quando pessoas são conquistadas. O que cresce é a pedra. A pedra cresce, Cristo, que é a rocha, onde a igreja está alicerçada, é Cristo que cresce, os ensinamentos de Cristo, as boas obras que Cristo fez, as verdades eternas da cruz e da ressurreição. Quando a igreja toma isso e passa a viver como Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo em boas obras, o reino de Deus vai crescendo. E é isso que nós temos que fazer. É justamente isso que a igreja deve fazer. A igreja deve ser como Cristo, deve viver a vida de Cristo, deve transmitir as boas obras que Cristo viveu e fazê-las as mesmas, as suas, e poder avançar esse reino. Todos os reinos se desfarão como palha, nada deles vai restar. O reino de Deus é eterno, pois o seu rei é eterno, Cristo é eterno. Deus destruirá todos esses reinos, com sua idolatria, imoralidade, injustiça e violência. Não se una, meu amado irmão e igreja de Cristo, àquilo que Deus vai destruir. Então, são lições para a gente desse texto. Esse texto nos deixa estas lições, que são lições muito importantes. Às vezes são lições do agora, são lições atuais. É isso que a igreja deve estar fazendo. E a gente vê no Brasil uma igreja extremamente politizada. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma igreja política, uma igreja tão dividida quanto a política, né? Vivendo nos extremos, como os políticos, como a política brasileira. Nós somos de direita ou nós somos de esquerda? Não, meu irmão. Você não é de direita nem de esquerda, você é um cristão.
Você é um cristão. Você não é de direita, você não é de esquerda. Você é um cristão. E independentemente se seu irmão tem uma ideologia de direita ou uma ideologia de esquerda, nós nos amamos, nos respeitamos e vivemos em primeira mão com o reino de Deus, pensando no reino, vivendo os valores do reino. E nós, ainda que tenhamos uma pequena inclinação para um lado ou para o outro, nós colocamos o reino em primeiro lugar. E se os valores da esquerda estão errados, ou os valores da direita estão errados, nós abrimos mão da direita e da esquerda porque ficamos com o reino de Deus. Nós não ficamos com a esquerda, nós não ficamos com a direita, nós ficamos com o reino de Deus. Veja essa polarização que nós estamos vivendo, esse texto está tratando disso. Esses reinos vão acabar, gente. Esses reinos vão acabar. Partidos políticos nascem e caem, nascem e terminam. As nações nascem, têm picos e depois se desfazem. O reino de Deus é eterno. E que tu tá brigando com o teu irmão, brigado com ele, falando mal do seu irmão? Vejo gente que se diz cristão xingando outro irmão, por causa que é direita, por causa que é esquerda. Quer dizer, essa pessoa não entendeu em absoluto nada do reino de Deus. É até duvidoso se de fato é um cristão. Porque nós ficamos com o reino de Deus, nós não ficamos com a direita e com a esquerda. Nós não vivemos a polarização política e social que o Brasil está vivendo. Nós vivemos no reino de Deus. Nós não estamos aqui para discutir política A, B ou C. O reino de Deus cresce pela graça de Cristo, pela pregação do Evangelho, por nos amarmos uns aos outros, independentemente de posições e pensamentos ideológicos e políticos. Nós ficamos com a Bíblia. Eu submeto o meu pensamento ideológico, eu submeto o meu pensamento político, social, econômico às Escrituras Sagradas. E eu fico com a Bíblia. Eu não fico com o partido, eu não fico com a ideologia, eu fico com a Bíblia. É o reino de Deus. E é isso que nós ficamos. Isso não quer dizer que nós não vamos ter voz política, que não vamos ter voz social, pelo contrário. Mas nós estamos aqui não para nos identificarmos com a direita ou com a esquerda. Nós estamos aqui para nos identificarmos com o reino de Deus. Porque sabemos que são esses valores do reino que nós vimos nesse texto, que vão permanecer eternamente. O amor, a graça, a misericórdia, a cruz de Cristo. É isso que é eterno. É isso que é eterno. E é nisso que o nosso coração deve estar. E é isso que vai mudar de fato esse país e essa sociedade, é a cruz de Cristo. Não é a direita que vai mudar o Brasil, nem a esquerda que vai mudar o Brasil. A história mostra que os dois são tudo farinha do mesmo saco. Nós somos de uma natureza diferente. O cristão e a igreja são de essência diferente do que esquerda e direita. A nossa pátria está nos céus. O nosso Senhor é o Rei dos Reis, é o Príncipe da Paz. Nós crescemos. E o nosso objetivo não é ver a direita ou a esquerda prevalecer aqui nesse país. O nosso objetivo é ver o reino de Deus crescer e se estender a cada casa nesta nação. E ver o poder e a glória de Deus curar, libertar e mudar a vida do nosso país, dessas pessoas. É o que vai tirar o traficante de onde ele está, é que vai tirar aquele adolescente, aquela menina lá do baile funk, que está tendo relação com 4, 5 numa noite só, que vai tirar e vai fechar as bocas de fumo. É isso que o reino de Deus faz, é que vai reatar casamentos, vai voltar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. A cura está no reino de Deus. Não é na direita e na esquerda. O que é que tu está brigando por isso? Se você usasse as suas forças, suas ganas, suas palavras, seu impulso, seu empenho para pregar o Evangelho, muita gente já tinha ouvido, pelo menos do Evangelho. Mas geralmente, quem luta por direita e por esquerda é um tigre falando de política, mas é um gato morto pregando o Evangelho. Quantas pessoas... Você que está lutando aí pela direita e pela esquerda, quantas pessoas você já falou de Cristo esse ano? Com veemência, com amor, com paixão, com fervor no coração. Quanto tempo você tem gastado ferventemente em oração e adoração diante de Deus? Mas para política e geralmente para futebol,
são tigres e leões. Querido, reveja a sua salvação, reveja a que reino você pertence. Se você é um cristão, você pertence ao reino de Deus. E Deus não te chamou para isso. Não te chamou para isso. Eu gostaria de terminar com 2 lições, ainda nesse texto. Não tenhamos medo, pois o governo, a autoridade, o poder, a força pertencem a Deus. É a Ele que pertence tudo. Então não tenha medo. Guerras, situações difíceis, problemas. Deus está no controle absoluto de tudo. Ele reina, Ele governa, Ele é Senhor e dono de todas as nações. Não há nada micro ou macro, não há nada pequeno ou grande que não pertença a Deus. Visível ou invisível, tudo é dele, tudo é dele. Os céus são dele, o inferno é dele, o paraíso é dele, a segunda morte é dele. Ele é dono de todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ele é dono do diabo e de todos os demônios. Ele é dono da igreja, ele é dono do mundo perdido, ele é dono de tudo, ele é Senhor de todos. A pedra prevalece, é a outra lição. E nada, e nem império algum, a destrói, pois Deus tem o controle de tudo e dará o destino que Ele quiser a todas as coisas. Que você permaneça firme e forte no reino do nosso Senhor e soberano Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, na graça preciosa de Cristo Jesus.